O tipo de pergunta que eu mais recebo no meu direct são perguntas semelhantes a essa. Como cobrar? Quanto cobrar? Qual que é o passo a passo? Principalmente as pessoas que estão entrando no drywall. Eu criei esse vídeo mostrando o processo de criação de um orçamento. O formato que eu faço e tem dado certo. E eu quero levar vocês comigo para a tela do meu computador para vocês acompanhar como que eu faço do começo ao fim. Bora aqui para a tela do meu computador. Muitas pessoas me perguntam como que eu monto, quanto que eu cobro. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho, né, da base que eu uso para montar um orçamento real. Esse é um orçamento real que eu recebi e a gente vamos montar esse orçamento junto. Então vamos começar aqui, ó. Vocês perceberem que do lado direito do meu computador eu tenho uma pasta chamada Cotação 2026. Eu vou dar 2 cliques nela. É uma pasta que eu criei para montar algumas cotações de 2026. Dentro dela vocês vão perceber que tem subpastas, tá bom? Então vou dar um clique aqui, vou criar uma nova pasta. Essa cotação é para um cliente chamado Vinícius Pereira. Então a gente vamos primeiro aqui identificar o nome da página, certo? Pasta criada, então tudo que for do Vinícius vai ficar dentro desta pasta. Lembrando, esse tipo de serviço que eu estou fazendo aqui, você pode fazer tanto no MacBook quanto no Windows normal. 2 cliques, vou abrir a página do Vinícius. Já estou aqui, ela está limpa. Eu vou aqui do lado direito, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, Trigestor 3.0. Aqui é a base, onde eu tenho os meus valores pré-cadastrados e aonde que eu uso como referência para começar uma nova cotação. Então eu vou copiar, vou colar aqui dentro da pasta do Vinícius e agora sim eu começo a minha cotação. Dou 2 cliques, vai entrar. Eu sempre preciso habilitar o macro, tá bom? No Windows costuma aparecer aqui, ó, do lado esquerdo, tá bom? Aqui em cima. Já no Mac aparece aqui no meio, mas o interessante é sempre habilitar o macro para usar essa ferramenta que eu uso aqui, tá? Estamos aqui já dentro da ferramenta, tá? Se vocês perceberem aqui na parte de baixo, a gente tem algumas abas: cadastro, forro, parede, PDF fornecedor, mão de obra, demais custo, resumo e PDF, que é o orçamento do cliente. Eu sempre vou começar aqui pelo início. Eu já tenho aqui cadastrado, se vocês perceberem aqui, ó, valores de material, a base dos valores de material. Caso tenha alguma alteração nos custos de materiais, é aqui que eu faço a alteração. Mas aqui eu já tenho a base. É por aqui que eu vou conseguir ter a referência do valor do meu custo de obra, inicialmente falando. Então vamos cadastrar junto aqui o nome do cliente novamente, tá? Vinícius Pereira, certo? Obra, apartamento, certo? Próximo passo aqui, endereço, eu coloco a cidade, Santa Bárbara. Então beleza, já tem aqui cadastrado o nome do cliente, o tipo de obra não é residencial, é apartamento, poderia ser comercial, corporativo ou algo do tipo. Eu tenho aqui também a cidade Santa Bárbara do Oeste. Nessa página aqui, eu só vou mexer mais aqui embaixo. Se vocês perceberem que eu tenho uns valores, é onde que eu falo, é a referência de valores que eu tenho, é a base para começar uma nova cotação. Então aqui eu tenho aqui, ó, valor por metro quadrado de forro com chapa RU, com chapa ST, com chapa RU. Isso aqui é uma base. É difícil um projeto que eu entro para orçar que eu não mexa aqui nessa base. Um exemplo, nesse caso aqui eu sei que vai ser chapa ST, é apartamento e eu trabalho com mínimo em apartamento, o valor de R$ 110. Aqui embaixo também eu tenho, se vocês perceberem, logo aqui, ó, onde está a setinha, valor metro linear cortineiro sem iluminação, que é o que a gente vamos usar nesse apartamento. Eu vou cobrar o valor de R$ 75 o metro linear, então aqui eu não vou mexer, tá bom? Chegando aqui, ó, chegou a hora de eu colocar a metragem quadrada, a metragem do forro. Como eu disse, eu quero mostrar para vocês do começo ao fim. Então, o que eu vou fazer? Para mim achar essa metragem quadrada, eu vou abrir meu WhatsApp, tá? Eu vou procurar aqui, ó, cliente Vinícius, tá aqui, achei. Vamos ver aqui qual que foi o arquivo que ele me mandou de orçamento, para orçamento, no caso, né? Deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, o projeto dele tá bem fraquinho, mas eu acredito que eu consiga sim fazer o orçamento por aqui. Achei. Então aqui, se você perceber, ó, já tá com a metragem quadrada definida por ambiente. Então é só eu somar isso aqui e jogar dentro da ferramenta. E aqui eu também tenho, ó, as metragens lineares para me identificar
a metragem de cortineiro, tá bom? Eu sei que vai ser um cortineiro aqui na sacada, ele vai remover o acesso aqui à porta, mais esses 2 dormitórios aqui. Então vamos começar pela metragem quadrada. Para isso eu tenho 2 caminhos. Ou eu abriria aqui a calculadora do meu computador, tá? E talvez se você tiver com o Mac aberto ou com o seu Windows seria mais fácil. Então vamos somar junto aqui, ó. Vamos lá. 16.8 mais 8.2 mais 8.7 mais os banheiros a gente não vamos cotar, e esse 16 aqui ele já está considerando esse corredor. Eu sei porque eu já conheço o edifício. Aqui no último dormitório tem um bug, tá vendo? Na metragem dele tá 813.2 metros quadrados, mas aqui é 8 metros ponto 13. Tem um bug, eu conheço a planta, então ficou mais fácil. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A varanda não vamos rebaixar, nem os banheiros, então a gente temos aqui o valor de 41 metros quadrados. Eu volto aqui na minha ferramenta, vou arredondar para 42 metros quadrados. Chapa RU eu não tenho, tá bom? Então o que acontece aqui agora? Eu tenho aqui, ó, a opção cálculo de tabica. Se você perceber aqui, ó, onde está a setinha, a tabica no momento está 0. Por quê? Eu posso ou informar aqui, ó, no painel. Vou informar aqui no painel, quer ver, ó? Vou informar aqui no painel, vai ficar mais fácil, ó. Vamos supor, 45 metros, tá? Repare que já mudou aqui na tabica, ó. Tá vendo? Apareceu 16 tabica. Isso é quando eu pego a metragem linear do ambiente. Mas para fim de orçamento, para mim não perder tempo, quando não tem no projeto detalhado, o que eu faço? Eu coloco no modo automático, tá bom? Então vamos aqui, automático, ele vai somar automaticamente. Eu dou um enter aqui para ele recalcular e tá aqui, ó, por incrível que pareça, deu 16 peças, tá bom? Aqui em cima, pessoal, eu tenho um entreforro, é a altura que eu vou rebaixar desse teto. Então eu posso abaixar 20, 30, 40, porque é aqui que vai ser feito o cálculo de arame. Então eu poderia sim mudar aqui para qualquer outra medida, mas como é apartamento eu vou abaixar 15, na realidade 12, mas eu deixo uma margem de segurança. Então aqui na minha lista eu já tenho, ó, perfil canaleta, tabica, pino de fixação, ou se você não usa pino você vai mudar por prego ou bucho, parafuso, pendural que é o regulador, parafuso franjado 6, bucha 6, tá bom? Que é o que a gente vai usar para ancorar, né, os estirantes na laje. União F530, eu sei que a maioria dos montadores não usa, mas a ferramenta já libera para você aqui a quantidade. Tirante, que é os reguladores, perdão, que é o arame, 1 kg a cada 4 metros. Então tá aqui, ó, a quantidade, 3 kg tá pedindo. Parafuso metal, massa em balde, fita de papel e eu acho que é isso. Tem aqui uma opção de moldura de gesso e tal, mas se você perceber tá limpo aqui, ó. Caso eu tenha algum custo adicional, algum material que eu vou precisar, vamos supor, preciso comprar USB para fazer algum reforço, eu colocaria aqui, ó, USB e viria aqui na frente, colocaria o valor, ela somaria também. Não é o caso, então eu tenho essas linhas aqui embaixo para poder colocar esse valor, né, de alguma coisa que não é padrão drywall, algum comprimento. Já tem um valor aqui, ó, 1.637 de material. O que eu vou fazer? Eu preciso agora colocar a metragem de cortineiro. Eu tenho alguns cortineiros. Esse aqui, ele tem um fundo falso. Apesar de ser um cortineiro simples, ele tem um fundo falso, então não é o caso, porque lá a gente vai aproveitar o fundo da laje. Esse aqui já é um cortineiro iluminado, serve para fazer sangue invertido, rasgo de luz. Aqui, quando você vai fazer um rasgo de luz com LED dos dois lados, e aí a ferramenta soma tudo isso aqui, ó, quantidade de cantoneira aqui, F530 de um lado, do outro, aqui, os parafusos, fita de papel, tudo está calculado automaticamente. Eu vou usar esse cortineiro aqui, ó. Se você perceber, ele tem aqui, ó, 15 centímetros de largura, 15 de altura, e ele não tem fundo de drywall, é o fundo da laje. Eu vou colocar aqui a metragem, mas antes eu vou voltar lá no meu projeto, tá bom? Vamos aqui no meu projeto e vamos pegar a metragem linear. Eu abro a minha calculadora de novo, 0 aqui e vamos lá, 2,39, esse cortineiro vai de fora a fora, mais 2,49, e aí eu sei que tem aqui na varanda que vai de fora a fora, mais 4 metros. Eu estou falando de 8,88 metros lineares. Volto dentro da ferramenta e a informação que eu vou colocar aqui
agora, junto com vocês. 8,88. Perfeito. Agora, se vocês perceberem, aqui ó, já apareceu a cantoneira, não tinha, já apareceu aqui 6 peças de cantoneira, então consequentemente aumentou um pouquinho o parafuso e as demais coisas. Parede, nesse apartamento não vai ter nada, mas eu teria todas essas opções aqui de parede para poder cadastrar, tanto altura, comprimento, vão de porta, vão de janela, banda acústica, tá bom? Isolamento acústico, é tudo aqui que você faz o cadastro, tá bom? E aí no seu PDF, se tivesse parede, sairia aqui também. Então aqui eu tenho a lista de material. Isso aqui é o que eu vou enviar para o meu fornecedor. Eu gosto de colocar assim, ó, o nome do cliente para ficar mais fácil identificar. Como a gente manda muita cotação, às vezes não fecha na hora, às vezes a gente precisa tirar alguma dúvida, a gente manda por nome do cliente, tá? Então, cliente Vinícius Pereira. É sempre bom colocar o sobrenome, porque muitas das vezes você atende mais de um cliente por Vinícius ou algo do tipo. Aqui é o seguinte, essa é a aba chamada mão de obra. Aqui eu consigo cadastrar tanto por metro quadrado, você está vendo aqui em cima, eu venho aqui, coloco o nome do colaborador, confirmo aqui se é montador, tá bom? Montador ou ajudante, tá vendo? Aí aqui eu coloco o valor do metro e a quantidade de metro que ele vai executar e, consequentemente, já sairia o valor aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, tem até o nome do Wellington aqui, que sempre faz uns projetos comigo. Eu vou colocar aqui a definir, não sei ainda quem vai fazer, tá? Quem eu vou escalar para fazer, a definir. Eu sei que vai ser um montador e eu sei que a base da diária de um montador aqui, iniciante, um meio oficial, ele já monta com excelência esse trabalho, mas ele ainda está em processo de evolução. Tá? Um trabalho mais pequeno, então eu sempre costumo delegar para uma pessoa, né, que está em processo de evolução aí, já é capacitado, mas para ele aprender mais, um trabalho mais tranquilo, e as obras mais complicadas eu sempre passo para um montador mais experiente. Não que esse não seja capacitado, pelo contrário, é mais que capacitado. Eu tenho acompanhamento, o padrão é WA, mas enfim, eu vou pagar para esse aqui, ó, R$ 220, tá bom? Ele vai trabalhar 5 dias, ok? E aqui já tem, ó, em 5 dias o valor que ele vai receber, o valor que eu tenho para acertar com ele. Eu poderia gerar o PDF de cada folha dessa aqui, ó, separadamente. Apesar de que o meu computador está com bug no PDF, eu mudei de computador há pouco tempo, não consegui configurar esse bug ainda, mas eu consigo salvar naturalmente. Mas na prática, 99,9% você vai salvar por aqui, tá bom? Mão de obra, já cadastramos junto. Agora, demais custo. Eu poderia colocar aqui, ó, quantos km o meu carro faz com litro. Para quê? Para eu colocar aqui quantos que eu vou rodar. E aí ele já fazia a soma aqui automático, tá vendo? Então eu colocaria quantos km meu veículo faz com um litro. Cadastraria aqui. Qual que é o preço do litro? Ficaria mais fácil. Vai ter estacionamento? Vai ter quantos dias você vai ficar na obra, custo total de combustível, custo de pedágio. Nesse caso aqui, como eu estou numa obra muito perto, não vai ter custo de deslocamento, tá? Então eu vou colocar só o custo de alimentação, tá aqui embaixo, ó. A gente vamos gastar com o almoço desse colaborador R$ 20 dias, tá bom? Vai trabalhar 5 dias, então são 5 dias de alimento. Então aqui a gente temos mais o valor de R$ 100 de alimentação nessa obra durante uma semana, o almoço do colaborador, tá? Nesse caso aqui, meus parceiros, ó, eu já tenho o resumo, tá? Vamos olhar aqui do lado esquerdo primeiro. O que foi cotado aqui, ó? Receita estimada chapa ST, que seria o forro, 42 metros quadrados, 4.620. Tem aqui, ó, cortineiro sem iluminação, apartamento, 8,88 metros lineares, R$ 666, tá bom? Então, é basicamente isso. Do lado direito aqui eu já tenho o valor que eu vou ter de custo com mão de obra, 1.100, o valor aqui da alimentação, o valor do material e o valor do lucro. Esse lucro aqui ainda eu vou tirar provavelmente o valor do imposto, tá? E alguns custos de operação que eu faço numa planilha separada, já manda para o contador. Mas basicamente esse é o lucro desse projeto, considerando que eu já tirei material, mão de obra, alimentação, gasolina, vai vir de um outro projeto que eu estou do lado, então eu costumo fazer essa jogada. O que vai ter mais aqui nesse projeto? Ó,
Eu vou colocar aqui nessa linha aqui, tá vendo que eu tenho 3 linhas amarelas? Nesse projeto eu vou montar o circuito elétrico, tá bem? E vou fazer a instalação da iluminação. Essa parte eu mesmo vou fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, elétrica e iluminação, ó. Elétrica e iluminação. Eu gosto sempre de deixar uma observação quando a gente vamos fazer esse tipo de trabalho. Quer ver? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vale muito a pena, ó. OBS. Considerar somente mão de obra para esta etapa. Essa informação aqui é bem legal a gente sempre deixar pontuado. Por quê? Porque fica mais fácil do cliente identificar o que? Aqui ele está me cobrando somente mão de obra, tá? Ele não está me cobrando o material, para ele já ficar ciente que o material é por conta dele. Eu ainda estou meio perdido nos caracteres desse computador aqui, eu troquei há pouco tempo, estava acostumado com o outro mouse, então às vezes eu fico meio perdido. Mas eu acredito que assim vai dar para entender legal. Deixa eu só colocar um caracteres aqui para dividir. Ah, o valor. Eu vou cobrar para fazer esse trabalho o valor de R$ 1.590. Então, se você perceber que já deu uma boa valorizada na margem de lucro, tá? Então, é basicamente isso. Estou aqui com o meu orçamento agora prontinho, tá? Na realidade, é a minha operação pronta. E na última página aqui eu tenho o orçamento. É dessa forma que vai para o cliente. Forro tabicado, cortineiro simples, elétrica e iluminação. OBS, considerar somente mão de obra para esta etapa, tá bom? Então aqui eu tenho o valor final, a forma de pagamento. Forma de pagamento 40% de entrada na assinatura do contrato, o valor restante na entrega do serviço contratado. Esse orçamento tem um prazo de 7 dias, a validade de 7 dias, e aqui eu tenho o meu número de WhatsApp para tirar dúvidas. Isso aqui você pode mudar de acordo com o seu orçamento, tá? Isso aqui eu estou só mostrando o meu. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, em arquivos, tá? Vou apertar aqui em imprimir, vou dar um nome, primeiramente, para esse... Desculpa, pessoal, eu tô com um soluço aqui. Esse soluço tá me pegando pra louco. Vou dar um nome aqui, ó. Cotação Vinícius, para ficar mais fácil para me identificar depois, tá, meus amigos? Pereira. Então, beleza. Eu vou salvar aqui, eu posso escolher aonde que eu vou salvar. Vou salvar nessa... Deixa eu ver aqui se tem uma pasta que eu prefiro salvar. Salvar aqui em cotação 2026. Salvei. Já tá lá, tá bom? O que eu gosto de salvar também é isso aqui, meus parceiros. Eu gosto de salvar a base da operação. Como eu disse, eu poderia salvar aqui por PDF, ó, mas meu computador ele tá dando um erro aqui, eu preciso cadastrar, eu não tive tempo ainda de fazer isso, tá? Mas então eu vou fazer aqui por aqui que dá na mesma, ó. Imprimir, tá bom? Aí eu vou dar um outro nome para essa página. Vou colocar resumo da obra. Não preciso colocar o nome porque vai ficar salvo na mesma pasta. Resumo da obra. Aqui eu já vou conseguir tirar uma dúvida. Ah, quero tirar uma dúvida rápida. É aqui que eu vou para tirar essa dúvida. Feito isso, é ideal que eu salve também a página inteira, né, a ferramenta inteira. Caso eu precise mudar alguma coisa, tá salvo a estrutura do orçamento. Então eu vou colocar aqui, ó, base Vinícius. Opa, Vinícius. Tá vendo aí? Vou salvar também. Ok, pode salvar. Venho aqui
e pronto. O que que acontece agora, meus parceiros? O orçamento está pronto. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso encaminhar a proposta para o Vinícius. Eu vou abrir aqui novamente, tá? Vou jogar os arquivos aqui para dentro da pasta que eu acabei de salvar. Cliquei na pasta do Vinícius. O que que eu tenho aqui, ó? A base, que é se eu precisar fazer alguma alteração, é aqui que eu vou mudar, tá bom? Eu tenho aqui a cotação e o resumo. Ó, o resumo. Abri o resumo, ó, consigo tirar dúvida rápido. Quanto eu vou lucrar nessa obra? Quanto eu tô tendo de custo com essa obra? Tá? Isso que eu não compartilho com o cliente. Muitas das vezes eu salvo o PDF também do fornecedor e mando. Não foi o caso aqui. Mas aqui é o orçamento que eu vou mandar para o Vinícius. Tá vendo? Então seria isso aqui. O que que eu faço aqui agora? Ó? Desculpa, fechei aqui, meus parceiros. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar esse orçamento. Bom, vamos aqui, ó. Copiar. Volta aqui no WhatsApp. Tá bom? E venho aqui, ó. Vinícius. Cadê Vinícius? Vinícius, beleza? Eu vou colar o orçamento do Vinícius aqui, tá vendo? E vou deixar uma mensagem para ele. Olá, segue a cotação como me soli caso tenha alguma dúvida, estaremos à disposição. Vou junto aqui, vamos separar. Beleza, eu costumo deixar esse tipo de mensagem, tá? E eu finalizo com isso aqui, ó, com CTA, tá bom? Aguardo seu retorno. Não tem como se entregar um orçamento e não deixar um CTA. Aguardo seu retorno, porque senão o cara vê e nem te retorna, dependendo do cliente. Olá, segue a cotação como solicitou. Caso tenha alguma dúvida, estaremos à disposição. Aguardo o seu retorno. Então, isso aqui foi o que ele recebeu, meus parceiros. Vamos abrir aqui de novo para vocês verem, ó. Então, essa é a página que ele recebeu. Forro de gesso tabicado, cortineiro sem iluminação, elétrica e iluminação. OBS, considerar somente mão de obra. Pronto, meus parceiros. Então, essa é a forma que eu mando os meus orçamentos. Vocês viram aí, rapaziada? Não tem segredo, tá? Eu fiz esse vídeo mesmo para mostrar para vocês como eu faço, o que eu uso, as estratégias que eu faço e é o que tem dado certo para mim. Eu tentei ser o mais didático possível para ficar bem transparente para vocês. Esse sistema que eu uso, quem me acompanha nas redes sociais já conhece, é a ferramenta Drygestor 2.0. É um sistema interno que eu criei em parceria com alguns programadores para usar dentro da minha empresa. É uma ferramenta insana que calcula, faz gestão e tudo que vocês viram aí e muito mais. Essa ferramenta ela está disponível para compra. Então, se você assistiu esse vídeo, você quer usar esse sistema na sua empresa, você não precisa ser uma baita empresa. Até mesmo você que é montador e opera sozinho no dia de hoje, você vai estar um passo na frente da sua concorrência. Se você tiver interesse, você vai fazer o seguinte: comenta aqui nesse vídeo a palavra link e eu vou entrar em contato com você e vou tentar te oferecer a melhor oportunidade para você entrar no nosso time. E antes de finalizar, eu não poderia deixar de pedir para você curtir esse vídeo, se inscreva nesse canal. Se possível, compartilha com um amigo que está quebrando a cabeça na hora de montar os seus orçamentos, tá bom? Toda vez que vocês fazem esse movimento de curtir e seguir, vocês mostram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e assim ele ajuda a entregar para mais pessoas. Entregando para mais pessoas, a gente fica mais animado, a gente fica mais empolgado para cada vez mais criar dentro dessa plataforma de vídeo longo. Obrigado até aqui, eu sou o Wesley Monteiro, valeu!